A paz do Senhor Jesus. Deus é bom o tempo todo. E eu quero aqui fazer uma live. O sofrimento, cérebro e resiliência. Uma análise, deixa eu ver aqui, tá? Sofrimento, cérebro e resiliência, uma análise neurocientífica e teológica da experiência de Jó como protagonista, uma análise à luz da neurociência. Professor Nelson, bacharel, mestre, doutor e PhD em teologia. Vamos aqui comentar sobre este assunto. Eu quero que você compartilhe com outras pessoas, nos acompanhe aí direitinho, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Muito obrigado àqueles que seguem as nossas lives, são muitas pessoas que seguem as nossas lives. Eu louvo e agradeço a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, né? Deus é maravilhoso e nós estamos sempre aqui comentando sobre vários assuntos. As pessoas, elas nos acompanham, algumas comentam, participam, né? E assim eu tenho feito algo extraordinário, que são essas lives com vários assuntos, várias situações, e nós louvamos a Deus. Deixa eu ver aqui. Louvamos a Deus pela sua vida. Você que tem nos acompanhado, eu estou aqui colocando a imagem, sempre eu faço uma capinha bonitinha. Você tem nos acompanhado e tem sido bênção, né? Que Deus, portanto, abençoe a cada um de uma forma toda especial. Deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar a nossa capa. Aqui está, ó, uma análise neurocientífica e teológica da experiência de Jó como protagonista, uma análise à luz da neurociência. Sofrimento, cérebro e resiliência. Nos acompanha aí, porque vai ser bênção, tá? Deixa eu colocar aqui. Vai ser bênção para nós. Nos acompanhe aí. É uma pesquisa, ok? É um trabalho científico que eu estou buscando aqui, mas deixa eu buscar mais algo aqui também. E vamos participar, ok, pessoal? Muito obrigado aí. Primeiro, o livro de Jó é uma das obras mais profundas e desafiadoras da Bíblia, quando fala especialmente sobre o sofrimento do justo. E não é apenas uma narrativa antiga, mas é um espelho que reflete as angústias e os questionamentos humanos diante da dor, diante da injustiça, reconhecido por alguns
por alguns estudiosos como o livro mais antigo da Bíblia, ele estabelece seu cenário histórico geográfico na misteriosa terra de Uz. A temporalidade do livro de Jó, apesar de seu cenário e data de composição antigos, aponta para que as questões que ele aborda, o sofrimento, a justiça divina e fé, são inerentes à condição humana. E a universalidade da dor nesse sentido, faz com que a narrativa de Jó ressoe com pessoas de todos os tempos, de todas as gerações, de todas as épocas. Embora o contexto cultural mude a experiência humana de questionar a justiça de Deus em face do sofrimento humano, ou diante do sofrimento que permanece constante, essa característica eleva o livro de Jó de uma história para um tratado filosófico e teológico contínuo. E a história ela começa mostrando Jó como íntegro e reto temente a Deus e que se desviava do mal, que é submetido a uma série de perdas devastadoras. E a questão central do livro explora como é possível que Deus permita que Jó ou qualquer pessoa justa experimente, uma quantidade tão tremenda de dor e de sofrimento. É algo muito interessante que nós possamos ler, que nós possamos compreender e ver no desenrolar desse nosso estudo sofrimento, cérebro e resiliência, uma análise neurocientífica e teológica da experiência de Jó como protagonista, uma análise à luz da neurociência. É um trabalho muito interessante, muito importante, e eu pediria que você continuasse aí, que você também passasse para outros este assunto tão legal que nós vamos falar aqui. Quem já leu o livro de Jó, quem já estudou, vai saber localizar-se muito bem naquilo que nós iremos falar. Deixa eu procurar aqui. Que eu quero buscar onde eu baixei o PDF. Mas deixa eu seguir aqui mesmo. O sofrimento constitui uma experiência complexa que envolve dimensões biológicas, psicológicas, sociais, espirituais e existenciais. É um artigo, ok? E o presente artigo propõe uma análise interdisciplinar da experiência do sofrimento a partir da narrativa bíblica de Jó, utilizando conceitos contemporâneos da neurociência para compreender como o cérebro e o organismo respondem diante das perdas, das ameaças, das incertezas e situações prolongadas de estresse. O livro de Jó apresenta um personagem submetido a sucessivas experiências de perda, de dor, de isolamento,
de questionamentos. E no desenrolar aqui do nosso trabalho, nós vamos falar para vocês como tudo isso aconteceu, como tudo isso ocorreu. Portanto, fique aí ligadinhos conosco. O livro de Jó apresenta um personagem submetido a sucessivas experiências de muito sofrimento, de muita crise, de muito questionamento. Embora o relato bíblico não constitua uma investigação neurocientífica, sua narrativa oferece material relevante para uma reflexão sobre aspectos humanos associados ao sofrimento. A neurociência demonstra que experiências de ameaças e estresses podem envolver circuitos cerebrais relacionados à detecção de perigo, regulação emocional, memória, atenção e tomada de decisão. E, ao mesmo tempo, fatores como apoio social, regulação emocional, sono, atividade física, significado existencial e estratégias de enfrentamento podem contribuir para processos de adaptação e resiliência. A análise de Jó permite compreender que lidar com o sofrimento não significa necessariamente negar a dor, mas desenvolver recursos para atravessá-la sem permitir que ela destrua completamente a esperança, os vínculos e o sentido da existência. Conclui-se que uma abordagem integrada entre neurociência, psicologia e teologia pode contribuir para uma compreensão mais ampla do sofrimento humano. Eu tenho mais de 11 pós-graduações e uma delas é a neuroeducação, a neuropsicanálise e também neurociência, que me ajudam muito a construção, a pesquisa das minhas lives. Eu também tenho uma pós de neuropsicopedagogia, eu sou especialista nessa área. Também educação especial e inclusiva. E nessas pós-graduações, nós fizemos vários trabalhos, vários artigos científicos foram lidos. E justamente a neurociência, ela nos explica muito sobre o sofrimento. O sofrimento acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Perdas, doenças, rejeições, conflitos, luto, abandono, insegurança e situações inesperadas podem produzir experiências capazes de afetar profundamente a maneira como o indivíduo percebe a si mesmo, os outros e o mundo. E poucos personagens bíblicos representam uma realidade de maneira tão intensa quanto Jó. O livro de Jó apresenta um homem que experimenta perdas sucessivas e profundas. Sua história envolve perda patrimonial, morte de filhos, sofrimento físico, questionamentos existenciais e conflitos relacionados à compreensão de Deus e da própria justiça. É o que nós percebemos quando lemos o livro de Jó. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Eu creio que todos vocês já leram sobre Jó. Já buscaram, se não leram, mas já ouviram alguém falando, né? E Jó, ele, na realidade, nos traz lições profundas que nós estaremos falando aqui durante do nosso estudo. Eu queria ver algo aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vejam bem. E a ideia do sofrimento que nós vemos no livro de Jó é uma ideia muito forte. Remete o leitor ao conhecimento sobre Deus, a quem Jó servia. Uma leitura superficial pode incorrer em erros gravíssimos, como, por exemplo, acreditar que Deus brinca com os sentimentos dos seus filhos, ou que não se preocupa, ou que não se importa com as suas necessidades. E eu queria que você me seguisse aí, né? Para que você possa compreender. E nós vemos logo o diálogo entre Deus e Satanás, que esse ponto é uma problemática para muitos irmãos. E no capítulo 1 e 2 nós observamos uma espécie de reunião aí que houve, que Deus está com seus anjos e o inimigo aparece entre eles. E teria Deus incitado a acusação maligna contra a vida de Jó? Claro que não. Mas nós vemos aí esse diálogo em que o inimigo ele tem a permissão para mexer na vida de Jó. E a Bíblia relata que as perdas na vida de Jó foram drásticas e se repetiam sem motivo aparente. E não há dúvidas que Jó era um homem temente a Deus, uma vez que o próprio Deus o elogiou, justo e temente. E o que torna o entendimento desta situação ainda mais complicada. E aqui nós encontramos algumas verdades. A primeira delas é que, quando passamos pelo sofrimento, Jó não tinha ideia do que estava acontecendo no plano espiritual. Nós temos esse conhecimento através da revelação escrita, através da Bíblia. Questionar a Deus não é por si só um problema, mas pode tornar-se uma indignação quando nós vamos ser revestidos de arrogância ou uma tentativa de ensinar a Deus. E outro ponto de vista muito forte a ser destacado é o silêncio de Deus, as indagações de Jó. Com isso nós compreendemos, nós entendemos que Deus não está sujeito a responder os nossos questionamentos. E quando nós vamos aqui para a nossa pesquisa, nós vamos observar justamente essas indagações. E Jó não sofre apenas no corpo, ele sofre emocionalmente, ele sofre socialmente, espiritualmente, existencialmente. E é justamente essas características que tornam a narrativa muito interessante para uma abordagem interdisciplinar. A neurociência contemporânea, ela procura compreender os mecanismos pelos quais o cérebro e o organismo respondem às experiências. O sofrimento psicológico prolongado, ele pode envolver sistemas relacionados à resposta ao estresse, às emoções, à atenção, à memória,
ao sono, à motivação e ao comportamento. Entretanto, é importante estabelecer uma distinção metodológica. O livro de Jó não é um tratado de neurociência. Portanto, não se deve afirmar que Jó possuía determinado diagnóstico neurológico ou psiquiátrico. O objetivo deste artigo é utilizar sua experiência narrativa como ponto de partida para uma reflexão sobre processos humanos que atualmente podem ser instigados cientificamente. A pergunta central deste estudo é: como o ser humano pode lidar com o sofrimento sem permitir que a dor destrua completamente sua capacidade de esperança, relacionamento e reconstrução? Vejamos os objetivos da nossa pesquisa. Objetivo geral: analisar a experiência do sofrimento apresentada na narrativa de Jó à luz dos conhecimentos contemporâneos. Adão Ferreira, tudo jóia? Adão Ferreira. Vou repetir: analisar, o objetivo geral é analisar a experiência do sofrimento apresentada na narrativa de Jó à luz de conhecimentos contemporâneos da neurociência, estabelecendo uma reflexão interdisciplinar entre cérebro, emoções, estresse, resiliência, espiritualidade e sentido existencial. Os objetivos específicos deste nosso artigo é compreender os efeitos do sofrimento sobre o organismo, analisar a relação entre estresse prolongado e funcionamento cerebral, discutir a importância das emoções diante da adversidade, refletir sobre o papel da memória e da interpretação do sofrimento, analisar a importância do apoio social, compreender o conceito de resiliência, relacionar espiritualidade e construção de significado, utilizar Jó como personagem bíblico para uma reflexão teológica e neurocientífica sobre sofrimento. Acompanhe-me aí, obrigado a vocês que estão nos acompanhando, meu grande amigo Adão Ferreira, grande herói, grande campeão. A metodologia do nosso trabalho, o presente estudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica qualitativa, exploratória e interdisciplinar, articulando elementos da neurociência, da psicologia, da antropologia e da teologia. Daniel Rocha, boa tarde. Boa tarde a todos vocês aí, tá? É fundamental ressaltar que a análise não pretende realizar diagnóstico clínico de Jó. A personagem bíblica, ela é utilizada como protagonista literário e teológico, permitindo discutir aspectos universais da experiência humana diante do sofrimento. Vejamos, Jó, um ser humano diante da adversidade. O livro de Jó apresenta uma sequência de acontecimentos devastadores. Jó perde seus bens, seus filhos, sua saúde. Posteriormente passa por intenso questionamento acerca da razão do seu sofrimento. E a narrativa é particularmente significativa porque Jó não apresenta uma resposta simples. Ele questiona, ele lamenta, ele chora, ele protesta, ele procura compreender. Esse aspecto é fundamental para uma abordagem contemporânea do sofrimento. Existe uma tendência cultural de imaginar que uma pessoa espiritualmente forte deveria suportar qualquer sofrimento em silêncio. E a narrativa de Jó apresenta outra possibilidade.
Sofrer não significa necessariamente possuir pouca fé. A dor pode provocar perguntas, pode provocar revolta, pode provocar silêncio, pode provocar busca de significado. E a experiência emocional de Jó demonstra que o sofrimento humano não é linear. Vejamos, pois, o cérebro diante do sofrimento. Quando uma pessoa percebe uma situação como ameaçadora, o organismo pode ativar sistemas de respostas ao estresse. O cérebro possui estruturas envolvidas na avaliação de ameaças e na regulação das respostas emocionais. Entre elas estão a amígdala, o hipocampo, o córtex pré-frontal e sistemas neuroendócrinos relacionados ao estresse. Em situações de ameaça, o organismo pode aumentar o estado de vigilância. Isso biologicamente adaptativo quando existe um perigo. Isso é biologicamente adaptativo quando existe um perigo real. O problema pode surgir quando a resposta de estresse permanece intensa ou recorrente durante um período prolongado. O indivíduo ele pode apresentar alterações relacionadas à atenção, ao sono, à memória, à irritabilidade, à energia, à motivação, à regulação emocional e percepção de ameaça. Não significa que todas as pessoas submetidas ao sofrimento apresentarão essas alterações da mesma maneira. Cada ser humano é único e cada um tem as suas reações diferentes. O cérebro possui grande capacidade de adaptação e responde de maneira individual e experiência. Vejamos a resposta de estresse e a experiência de Jó. Senhor pastor Dr. Fernando Veloso, podemos utilizar a narrativa de Jó para pensar em uma situação de ameaça acumulativa. Para quem está entrando aí, eu estou falando sobre sofrimento, cérebro e resiliência, uma análise neurocientífica e teológica da experiência de Jó como protagonista, uma análise à luz da neurociência, ok? Então, queridos, quando nós vamos entender o problema do sofrimento e como o cérebro ele reage a essas situações, nós podemos realmente compreender tudo isso. Tudo entre aspas, né? Porque nós não compreendemos tudo. Deixa eu ver aqui onde eu fiquei. Então o cérebro diante do sofrimento vai responder de acordo com cada organismo, de acordo com cada situação. E vejamos aqui a resposta de estresse. Deixa eu ver aqui. E a experiência de Jó. Nós podemos utilizar a narrativa de Jó para pensar em uma situação de ameaça acumulativa. Imagine a sequência: perda, choque diante daquela situação, insegurança, nova perda, sofrimento, incerteza e questionamento. A repetição de acontecimentos negativos pode manter o indivíduo em estado de elevada vigilância. Do ponto de vista neurobiológico, experiências prolongadas de estresse podem envolver o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, e a liberação de hormônios associados à resposta ao estresse, incluindo o cortisol. É importante, contudo, evitar simplificações como Jó sofreu porque seu cortisol estava alto.
Não temos aqui qualquer possibilidade científica de determinar isso a partir do texto bíblico. Lembrem-se que eu estou transmitindo para vocês uma pesquisa, um artigo científico, ok, que eu preparei. A contribuição da neurociência é outra. Ela ajuda a compreender como o organismo humano contemporâneo pode reagir diante de experiências semelhantes às vivenciadas por Jó. O sofrimento não está somente no corpo. Uma das contribuições de uma abordagem interdisciplinar é compreender que o sofrimento não é apenas dor física. Existe sofrimento físico, emocional, psicológico, social, espiritual, existencial. Jó representa praticamente todas essas dimensões. Ele sofre fisicamente, mas também sofre emocionalmente pela perda. Sofre socialmente pela incompreensão dos seus amigos, sofre espiritualmente pelo questionamento de sua relação com Deus e sofre existencialmente ao tentar compreender o significado daquilo que está acontecendo. Isso permite que o sofrimento humano é multidimensional. Por essa razão, uma abordagem exclusivamente biológica pode ser insuficiente para compreender toda a experiência humana da dor. Vejamos o cérebro. Roberto Fernando, tudo jóia? Filho do rei. O cérebro e a interpretação do sofrimento. Um dos pontos mais importantes da neurociência contemporânea é compreender que o cérebro não funciona simplesmente como uma câmera que registra acontecimentos. Ele interpreta informações. A mesma situação pode ser percebida de maneiras diferentes por pessoas diferentes. O sofrimento ele envolve não somente aquilo que aconteceu, mas também a interpretação que o indivíduo constrói sobre aquilo que aconteceu. E cada indivíduo tem a sua interpretação diante da dor. Jó não enfrenta apenas perdas concretas. Ele também enfrenta uma pergunta: por que isso aconteceu comigo? Veja aqui isso, né? Isso, estou falando daquilo que aconteceu. Essa pergunta pode ser devastadora quando não encontra resposta. O sofrimento pode tornar-se ainda mais intenso quando a pessoa interpreta a sua experiência como abandono absoluto, ausência de futuro, culpa permanente, falta de sentido, condenação, crise, tudo bem? Impossibilidade de mudança e, por outro lado, interpretações mais flexíveis podem favorecer processo de adaptação. Vejamos aqui a importância da narrativa. O ser humano organiza grande parte de sua experiência por meio de narrativas. Nós contamos histórias sobre nós mesmos. Quem sou? O que aconteceu comigo? Por que isso aconteceu? O que será de mim daqui para frente? Jó passa por uma ruptura em sua narrativa pessoal. Antes, sua vida possuía determinada estrutura. Depois tudo muda. Ele precisa reconstruir a compreensão de sua própria existência. Nesse sentido, o livro de Jó pode ser interpretado como uma narrativa de crise de sentido. A recuperação humana não significa simplesmente apagar o passado. Significa também encontrar uma maneira de interagir, ou seja, de integrar, vou repetir,
Significa também encontrar uma maneira de integrar a experiência dolorosa à própria história. Vejamos aqui o perigo da culpa. Um dos elementos mais importantes do livro de Jó está nas acusações feitas por seus amigos. Eles tentam explicar o sofrimento de Jó através de uma lógica simplista. Se ele está sofrendo, deve ter cometido algum pecado grave. Essa interpretação apresenta sofrimento ao sofrimento. Na vida contemporânea, algo semelhante pode acontecer quando uma pessoa em sofrimento recebe mensagens como: você não tem fé suficiente. Você está sofrendo porque fez algo errado. É só pensar positivo. Se você confiar em Deus, não sentirá mais dor. Sempre nós encontramos isso. Sempre nós encontramos pessoas que falam dessa maneira. Afirmações desse tipo podem produzir culpa secundária. A pessoa já sofre por sua situação. E passa a sofrer também por acreditar que não deveria estar sofrendo. A narrativa de Jó é importante justamente porque questiona essa equação simplista entre sofrimento e culpa. Vejamos aqui o papel da amizade e do apoio social. Um dos aspectos mais interessantes da história de Jó é a presença dos seus amigos. Embora eles apresentem interpretações equivocadas sobre seu sofrimento, inicialmente permanecem junto dele. Em Jó capítulo 2, versículo 13, seus amigos permanecem com ele em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Esse detalhe possui uma profunda importância humana. Às vezes, diante do sofrimento, a pessoa não precisa imediatamente de uma explicação. Precisa de presença. O apoio social é reconhecido na literatura científica como um fator importante para enfrentamento de adversidades. Relacionamentos seguros podem contribuir para sensação de pertencimento. José Vieira, bem-vindo aí. Regulação emocional, redução do isolamento, percepção de segurança, construção de esperança, enfrentamento de situações difíceis. Por isso, uma das primeiras respostas ao sofrimento não deveria ser: vou explicar por que você está sofrendo. Talvez seja melhor perguntar: como posso permanecer ao seu lado enquanto você atravessa isso? Me compreendem? Quando a explicação machuca. Os amigos de Jó demonstram uma característica comum do comportamento humano: a necessidade de explicar o sofrimento. Diante da dor, queremos encontrar uma causa. Isso produz sensação de controle. Se sabemos por que aconteceu, imaginamos que podemos evitar que aconteça novamente. Porém, nem todo sofrimento possui uma explicação simples. A tentativa compulsiva de encontrar uma causa pode gerar novas formas de sofrimento. A neurociência, ela pode ajudar a compreender mecanismos de estresse e emoção, mas não pode responder a todas as perguntas existenciais. Ela pode investigar como o cérebro reage ao sofrimento. Mas perguntas como: por que Deus permitiu isso? Qual o significado dessa experiência? Como devo continuar vivendo? Isso ultrapassam a explicação neurobiológica e entram no campo da filosofia, da psicologia, da espiritualidade e da teologia. Vejamos aqui a espiritualidade e construção de sentido. O sofrimento frequentemente provoca uma crise de significado. A pessoa pergunta:
para que continuar? Nesse contexto, espiritualidade e religião podem desempenhar papel importante para algumas pessoas. A fé pode oferecer esperança, pertencimento, significado, práticas contemplativas, apoio comunitário, valores, possibilidades de transcendência. Entretanto, é importante não afirmar que espiritualidade automaticamente elimina o sofrimento. A própria narrativa de Jó demonstra o contrário. Jó possui fé e, ainda assim, atravessava uma profunda crise. Portanto, espiritualidade não significa ausência de sofrimento. Pode significar uma maneira de atravessar o sofrimento. Vejamos sobre Jó e a resiliência. Resiliência não significa nunca sofrer. Também não significa ser emocionalmente invulnerável. Uma compreensão mais adequada é a capacidade de adaptar-se, reorganizar-se e reconstruir-se diante da adversidade. Jó não demonstra uma resiliência superficial. Ele sofre intensamente. Ele questiona, ele lamenta, discute, mas ele continua buscando o significado. Essa característica pode ser utilizada como metáfora para a resiliência humana. Ser resiliente não é não cair, é encontrar possibilidades de reorganização depois da queda. Vamos falar agora sobre neuroplasticidade e reconstrução. A neuroplasticidade refere-se à capacidade do sistema nervoso de modificar conexões e funcionamento em resposta a experiências, aprendizagem e ambiente. Isso não significa que o cérebro simplesmente apaga traumas ou sofrimentos. Significa que o cérebro ele possui capacidade de adaptação. Novas aprendizagens, novos hábitos, relações, experiências e formas de enfrentamento podem participar de processos de mudança ao longo da vida. E é justamente nesse sentido que a neuroplasticidade oferece uma metáfora científica poderosa. O sofrimento pode modificar a pessoa, mas a história da pessoa não precisa terminar no sofrimento. A reconstrução é possível. Como lidar com o sofrimento? Vejamos aqui sobre lições de Jó e de neurociência. A partir da análise interdisciplinar, podemos estabelecer alguns princípios. Não negar a dor. Jó não finge que está bem. Negar emoções pode dificultar a elaboração da experiência. Reconhecer, estou sofrendo. É diferente de afirmar, eu sou somente meu sofrimento. Falar sobre tudo aquilo que dói. A linguagem ajuda o indivíduo a organizar experiências. Conversar com pessoas confiáveis, com profissionais qualificados ou líderes espirituais preparados para contribuir para a elaboração da experiência. Não transformar o sofrimento em culpa. Nem todo sofrimento é consequência de erro moral. O livro de Jó é uma poderosa crítica à ideia simplista de que toda dor representa punição divina. O que não aconteceu com Jó, o que não era com Jó. Procurar apoio social. O isolamento pode identificar a experiência pode intensificar a experiência da adversidade. Relacionamentos seguros são recursos importantes de enfrentamento.
cuidar do corpo. O cérebro não existe separado do organismo. Sono adequado, alimentação equilibrada, atividade física compatível com as condições individuais e acompanhamento profissional quando necessário fazem parte do cuidado integral. Isso é necessário. Desenvolver uma regulação emocional. Regular emoções não significa eliminá-las. Significa aprender a reconhecê-las sem permitir que elas controlem completamente o comportamento. Respiração consciente, práticas contemplativas, psicoterapia e outras estratégias baseadas em evidências podem ser úteis conforme as necessidades do indivíduo. Reconstruir significado. A pergunta, por que isso aconteceu? Nem sempre encontra resposta. Às vezes uma pergunta diferente pode ser mais produtiva. Como posso continuar vivendo apesar do que aconteceu? Essa mudança não elimina a dor, mas abre um espaço para uma reconstrução, para uma ressignificação. Vejamos aqui o papel da psicoterapia. Em situações de sofrimento intenso ou persistente, a psicoterapia pode oferecer um espaço estruturado para compreender pensamentos, emoções, comportamentos, relações e experiências traumáticas. A psicoterapia não precisa competir com a espiritualidade. Para pessoas religiosas, ambas podem ocupar espaços diferentes e complementares, desde que não sejam confundidas. E a psicoterapia trabalha com métodos psicológicos e científicos. A teologia trabalha com questões de fé, de revelação, Deus, sentido e espiritualidade. Uma abordagem interdisciplinar responsável respeita os limites de cada campo. Vejamos aqui o papel da neurociência. A neurociência contribui para substituir algumas interpretações simplistas do sofrimento por uma compreensão mais complexa. O cérebro não é uma máquina isolada. Ele está relacionado ao corpo, aos relacionamentos, ao ambiente e às experiências. Por isso, não devemos reduzir uma pessoa a uma atividade cerebral. O ser humano é simultaneamente biológico, psicológico, social, cultural, espiritual e existencial. E uma compreensão realmente ampla do sofrimento precisa considerar essas dimensões. Vou repetir: biológico, psicológico, social, cultural, espiritual e existencial. Vejamos aqui uma leitura teológica do silêncio de Deus. Um dos temas mais profundos de Jó é a experiência do silêncio. Jó procura respostas. Ele quer falar com Deus, ele deseja compreender. Esse elemento possui grande relevância para a espiritualidade humana. Muitas pessoas passam por experiências semelhantes. Eu oro, mas não obtenho respostas. Eu acredito, mas eu continuo sofrendo. Eu procuro Deus, mas não consigo compreender o que está acontecendo. E o livro de Jó, ele demonstra que a fé bíblica não elimina o direito de questionar. Há espaço para o lamento. Há espaço para a dúvida. Há espaço para o silêncio. A espiritualidade madura não precisa ser construída sobre respostas fáceis. Vejamos sofrimento, esperança e reconstrução. O final do livro de Jó
o final do livro de Jó apresenta uma mudança profunda de sua trajetória. Entretanto, é necessário cuidado para não interpretar o final como uma fórmula, segundo a qual, se você sofrer bastante, Deus devolverá tudo em dobro. Essa interpretação seria inadequada. Na realidade, a experiência humana demonstra que muitas perdas são irreversíveis. Uma pessoa que perdeu alguém amado não recebe simplesmente a mesma pessoa de volta. Por isso, a restauração não deve ser compreendida apenas como recuperar exatamente aquilo que foi perdido. Às vezes, restauração significa aprender a viver novamente, reconstruir vínculos, encontrar novo sentido, descobrir possibilidades, novas possibilidades. Vamos aqui à discussão. A narrativa de Jó e a neurociência encontram um ponto de diálogo particularmente importante. O sofrimento modifica a experiência humana, mas não determina necessariamente sobre o futuro do indivíduo. O cérebro possui mecanismos de respostas às ameaças, mas também apresenta capacidade de adaptação. A psicologia, ela demonstra a importância da elaboração emocional, dos relacionamentos e das estratégias de enfrentamento. A teologia, por sua vez, oferece uma linguagem para questões relacionadas ao sentido, à esperança, à fé e à transcendência. Nenhuma dessas áreas, isoladamente, explica toda a complexidade do sofrimento. Vejam que as coisas estão entrelaçadas. A interdisciplinaridade permite uma compreensão mais abrangente. Nós podemos sintetizar neurociência como o organismo e o cérebro respondem. Psicologia, como a pessoa percebe, sente e elabora. Sociologia, como o contexto social influencia o sofrimento. E a teologia, como a fé interpreta a dor, a esperança e a transcendência. E a filosofia, como o ser humano procura o significado diante da existência. Vamos aqui às nossas considerações finais. A história de Jó permanece atual porque o sofrimento continua sendo uma das experiências mais profundas e difíceis da condição humana. Jó não é apresentado como alguém que enfrenta a dor de maneira mecânica ou sem questionamentos. Ele é um homem que sofre, um homem que protesta, que procura respostas e enfrenta uma profunda crise de significado. Sob o olhar da neurociência, experiências de perdas, ameaças e estresses podem envolver complexas respostas cerebrais e corporais. E a exposição prolongada ao estresse pode afetar diretamente aspectos do funcionamento humano, incluindo o sono, a atenção, as emoções, a memória e ao comportamento. Entretanto, o cérebro não é apenas um sistema destinado a reagir ao perigo. Ele também possui capacidade de adaptação e aprendizagem. Essa característica permite pensar na possibilidade de reconstrução após a adversidade. É aí que entra a resiliência. A história de Jó também ensina que o sofrimento não deve ser imediatamente interpretado como fracasso moral ou falta de fé. A dor humana é complexa e não pode ser reduzida a explicações simplistas. Outro aspecto fundamental é o papel da presença humana. Os amigos de Jó, apesar de posteriormente oferecerem interpretações inadequadas, inicialmente permanecem junto dele. Essa imagem lembra que diante do sofrimento nem sempre precisamos
oferecer respostas. Muitas vezes precisamos oferecer presença. A neurociência, a psicologia e a teologia podem dialogar justamente nesse ponto. O cérebro precisa de segurança. A pessoa precisa de vínculos. A mente precisa de possibilidades de elaboração. E o ser humano também procura significado. Portanto, lidar com sofrimento não significa necessariamente compreender todas as razões pelas quais ele aconteceu. Significa aprender a atravessá-lo. Significa conhecer a dor sem permitir que ela defina toda a identidade. Significa procurar ajuda quando necessário. Significa manter vínculos. Significa cuidar do corpo e da mente. Significa reconstruir significados. E para a pessoa de fé significa também continuar buscando Deus mesmo quando as respostas parecem ausentes. A grande lição de Jó pode ser sintetizada da seguinte maneira: o sofrimento pode ferir profundamente o ser humano, mas a dor não precisa ser a última palavra sobre a sua existência. Do ponto de vista neurocientífico, psicológico e teológico, a esperança não deve ser entendida como reação da realidade. Esperança é a possibilidade de reconhecer a realidade presente e ainda assim eu vou repetir, tá? Deixa eu ver aqui. A esperança não deve ser entendida como negação da realidade. Esperança é a possibilidade de reconhecer a realidade presente e ainda assim admitir que o futuro pode contar novas possibilidades. Jó representa, portanto, não somente o homem que sofre, mas também o ser humano que procura continuar existindo quando suas antigas certezas foram abaladas. E talvez seja essa uma das maiores lições de sua história. Nem sempre podemos escolher aquilo que nos acontece, mas podemos buscar recursos para escolher como atravessaremos aquilo que nos aconteceu, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho aqui várias referências onde eu busquei, né? A Bíblia Sagrada, ao meio da revista e atualizada, O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano, de Antônio Damasio, Em Busca de Spinoza, Prazer e Dor na Ciência dos Sentimentos, Antônio Damasio, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, O Cérebro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman, O Cérebro Emocional, Os Misteriosos Alicerces da Vida Emocional, Joseph Leduc, 100 bilhões de neurônios, Conceitos Fundamentais da Neurociência, Roberto Lente, Por que as Zebras Não Têm Úlceras, Roberto M. Sapolsky, Florescer, Uma Nova Compreensão sobre a Natureza da Felicidade e do Bem-Estar, Martin Seligman, Medicine, A Nova Ciência da Transformação Pessoal, Daniel Siegel, O Corpo Guarda as Marcas, o cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma, Bessel van der Kolk, e outras referências bibliográficas, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que participaram aí, ao Dr. Fernando Veloso, ao meu amigo Ferreira também, a todos vocês, né, que aí estão envolvidos conosco. Um grande beijo, um grande abraço, professor Nelson Alves de Andrade. Feliz sexta-feira, queridos!
Deixa eu tirar aqui. Um abração para todos.